Olá, seja bem-vindo! Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Gênesis 12, verso 3. Gênesis 12, 3. Um texto muito famoso. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Uma promessa que o Senhor fez a Abraão, que ela continua até hoje. O Senhor continua abençoando famílias. Ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E verdadeiramente, até hoje, somos abençoados pelo Senhor. As famílias são benditas por causa dessa palavra lançada, porque a gente sabe que tudo isso daqui era toda essa preparação para a redenção do homem, o plano de salvação do homem. E somos verdadeiramente abençoados pelo Senhor. O Senhor tem prazer em abençoar as famílias, porque é Ele que formou as famílias. Então, quando a gente fala sobre família, nós vamos falar sobre um princípio criacional do Senhor. Nós não estamos falando somente de mandamentos. Nós vamos ter aqui algumas questões de mandamentos, que o Senhor traz mandamentos para as famílias, mas as famílias são uma obra participantes do princípio criacional de Deus. Por exemplo, não tem o princípio de que o ser humano domina sobre a natureza? O Senhor criou desta maneira. Da mesma forma, a família é um princípio criacional do Senhor. Por isso que não há família fora do contexto homem e mulher. Não há famílias de sexos iguais, não há famílias em outro formato, a não ser este, criado pelo Senhor. Então, por isso que talvez existem vários textos a respeito do pecado, da homossexualidade, mas não é só por isso que é pecado. Porque quando a gente quebra um princípio criacional do Senhor, nós também pecamos. Então, se algo está fora da ordem criada por Deus, é pecado. Então, se hoje formamos família da maneira que é formada, é pela ordem criacional do Senhor. O sexo faz parte da criação do Senhor, desse contexto familiar. Para que hajam filhos, para que hajam toda a continuidade da humanidade, para que o Senhor cumpra na família seus propósitos. Então, não é errado dizermos que a família é a base de uma sociedade, porque Deus fez a sociedade assim, baseada em família. Porque Deus é um Deus de família, onde Ele se coloca como um pai criador de todas as coisas. Então, Ele coloca em nós também princípios dEle. Então, a família é uma formação desse princípio criacional do Senhor. Amém? Não é só porque somos de um pensamento político ou outro que nós cremos na família. Nós cremos na família porque é um princípio do Senhor. E é isso basta. O Senhor tem a maior palavra na nossa vida. Amém? E aí Deus criou, Deus deu start, na humanidade, na sua criação, através da família, começando por Adão e Eva. Todos conhecem essa história. E depois, em Gênesis 6, olha o compromisso de Deus com família. Gênesis 6, quando o Senhor derrama juízo sobre a terra, Ele salva Noé e sua família. Ele não salvou só Noé e sua esposa.
Só macho e fêmea para dar continuidade. Salvou os filhos de Noé, salvou as noras de Noé, salvou toda a sua família. Deus tinha compromisso com família. E a partir dessa família, novamente a humanidade deu continuidade, né? Gênesis 12, o Senhor faz um compromisso, esse que a gente acabou de ler, com Abraão, para que através de uma família pudesse se criar um povo separado, exclusivo para o Senhor, para um propósito maior e específico. Gênesis 19, o Senhor manda juízo sobre Sodoma e Gomorra, mas o Senhor salva Ló e sua família. Claro que depois tem aí a desobediência da esposa de Ló, enfim, o coração idólatra que ela tinha. Mas até se os genros de Ló tivessem crido, também seriam salvos. O que não aconteceu. Gênesis 37, do capítulo 37 ao 50, o Senhor salva toda a família de Jacó da fome através de José, mas para que a partir daí esse povo pudesse, essa família pudesse ficar protegida e pudesse crescer em poder, em número e virasse verdadeiramente a nação de Israel, né? Depois ele conquista, né, a terra de Canaã, enfim. Deus separa dessa nação uma tribo, dessa tribo uma família improvável, José e Maria, para que Jesus viesse e pudesse trazer sobre nós a redenção. Jesus tinha lar, Jesus tinha família. Jesus veio em uma família, Jesus poderia ter vindo do céu. Vou descer do céu e vou cumprir o plano. Mas Jesus veio de uma família. Jesus na terra tinha uma família. Lucas 19. Jesus disse para Zaqueu: hoje entrou salvação na sua casa. Jesus não fala só para Zaqueu: você está salvo. Jesus falou: através de você a salvação expande para a sua casa. Em qual sentido? Que se também os demais membros vissem essa mudança de ares, mudança de atitude de Zaqueu, também seriam salvos. Mas o fruto da salvação de Zaqueu já era possível ver naquela família, em que Zaqueu não roubaria mais, em que Zaqueu mudaria de vida. Então a família toda é abençoada. Vocês lembram de um episódio de Atos, no capítulo 10 e 11, em que Cornélios, lá na cidade de Cesareia, ele tem uma visão do anjo, falando com ele: chama Pedro, que Pedro vai trazer para vocês a palavra que você precisa, para você poder conhecer, né, a salvação. E aí o interessante é que quando Pedro, no capítulo 11, conta para os demais discípulos tudo o que tinha acontecido, ele conta falando a fala de Cornélio. E a fala é o seguinte, que o anjo vira para ele e fala assim: Pedro vai vir aqui, vai trazer as palavras para vocês, serão salvos tu e tua casa. Quando Paulo, com o carcereiro, fala lá no capítulo 16 de Atos, ele fala assim: ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O Senhor tem compromisso com família. Salvação é individual, mas a bênção é para família. A bênção não é só para o marido, a bênção não é só para a esposa, ou só para filhos. A bênção do Senhor a respeito da família é para todos os membros de sua família. Família é abrigo, família é lar, família é segurança, família é sinônimo da presença do Senhor ali. Família é unidade, família demonstra esse relacionamento de Deus conosco. Não é à toa que os casamentos são feitos diante do Senhor, perante o Senhor. É sobre a bênção do Senhor sobre a família. Mas a Bíblia traz para a gente alguns fundamentos a respeito da família, fundamentos doutrinários, que não são apenas para falar sobre um bom relacionamento familiar.
Claro que a Bíblia explica sobre isso, vai nos ensinar sobre os bons relacionamentos. Mas ele vai trazer para a gente a compreensão de família, e a Bíblia também traz para a gente que existem mandamentos. Existe uma ordem do Senhor de como que tem que funcionar uma família. Porque Deus se compromete com famílias formadas, como eu falei com vocês, mas quando há mandamento, quer dizer que há também sobre nós responsabilidade sobre o nosso papel, como conduzir a nossa família, como viver no ambiente familiar, como ser família funcional, não uma família disfuncional. E mandamentos não são só para a gente poder saber o que eu tenho que fazer de certo ou o que eu tenho que fazer de errado. Mas a palavra de Deus sempre nos traz que quando somos obedientes a mandamentos do Senhor, não é só bênçãos que vêm sobre a nossa vida, mas também a proteção. Então, quer proteger sua família? Obedeça os mandamentos. Obedeça a palavra do Senhor. Que é um momento que a nossa família fica extremamente vulnerável, é diante de desobediência. Nossa família fica extremamente vulnerável. Para pensar. Porque toda vez que a gente vai falar de família, a gente vai pensar na cabeça da gente coisas, né, da nossa família, e a gente vai para, nossa, aquela situação, não é que é mesmo, né? Dei lugar para o diabo, nossa, minha família ficou frágil diante daquela mentira que foi, sabe? Então, a gente vai lembrando, então vocês vão pensando aí. Agora, vamos lá. Só um momentinho. Dá um tempinho para mim aqui. Me sabotei. Mandei a versão não atualizada do sermão. Me sabotei. Tá bom, eu sou dessa, eu sou bem capaz de fazer isso mesmo. Isso é para mim mesmo. Ô, Jesus, mas vamos lá. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, Efésios 5, 22. A partir do verso 22, nós vamos ver os mandamentos que o Senhor dá. Ai, ai. Acontece nas melhores famílias, né? Eu sou dessas. Oh, Deus. Amém. Então, vai pela graça aqui mesmo, hein? Vamos lá. Vamos ler? Até o verso 33, por enquanto. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Que legal o que Paulo fala aqui. Porque mulher é do tipo assim, por que eu tenho que fazer isso? Para quê? Eu sou menor? O que é? Aí, Paulo dá uma justificativa que você não tem como refutar. Que aí ele vira e fala assim, ele já dá a justificativa, né? O porquê? Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é da igreja. Ela vai ter argumento? Não tem argumento para a gente aqui. A gente perde o argumento aqui. Paulo, em poucas palavras, tira o nosso argumento. E nós, mulheres, somos boas com argumento. A gente é muito boa, mas aqui não tem argumento. Vamos lá, continuar no 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Outro parênteses. Ele vai ensinar como, né? Como que tem que amar. Porque se for um homem como o meu marido, ele sempre vai fazer da maneira mais fácil, né? O que for mais confortável. Ele vai demonstrar do jeito que for. Interessante. Geralmente, os homens são assim, né? O que custa muito, dá muito trabalho, não vai ser feito. Mas aí Paulo já fala assim, não há opções. Não é um amor mais ou menos, um amor médio, um amor fingido, né? Um amor pela metade. É como Cristo amou a igreja. Então, não há opções para os homens, para os maridos. Não há opções de como amar a mulher. Só uma.
E aí ele vai e continua: por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém. Amém? Vocês concordam com tudo? Concordam com tudo? Mulheres, é fácil ouvir isso daqui, né? Mulheres, sejam submissas. O legal é que Paulo repete esse mesmo texto em Colossenses 3. 1 Timóteo 5, Paulo vai falar sobre a importância da família, prioridades da família. Depois, primeira carta de Pedro, capítulo 3, também vai falar a respeito das mulheres, dos maridos, como que deve ser o andar ali da família. Então, nós não temos assim apenas Paulo, de pensar assim, Paulo era um judeu e, né, a religião judaica tem a mulher por menor. Inclusive, as religiões do Oriente Médio têm a mulher como alguém menor. Paulo, se fosse só a respeito disso, se ele está falando isso por causa dessa influência que ele tem de todo o conhecimento teológico a respeito das Escrituras, do conhecimento judaico, de Deus e tudo mais, mas não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo, na realidade, aqui é um Paulo transformado, que vem falar a respeito do Cristo, que dignificou a mulher, deu significado para a mulher, tanto quanto um homem, no mesmo pé de igualdade a respeito da salvação e a respeito da importância da mulher nos propósitos do Senhor e na grande comissão. Então, Paulo não está falando porque a mulher é menor. Paulo aqui é o cristão que vem trazendo o cristianismo, colocando a mulher no seu devido lugar, onde é o lugar da mulher, aos pés de Jesus. Uma mulher salva, uma mulher transformada, uma mulher que participa ativamente da grande comissão de pregar o evangelho para toda criatura. Não é à toa que Jesus, além de valorizar a mulher, Jesus Cristo ainda se deixa ser visto pela primeira vez ressurreto por mulheres. A palavra de uma mulher nada valia, mas ainda assim, Jesus se apresenta a mulheres e são elas que contam para os discípulos que Jesus ressuscitou. E é a partir dessa palavra que os discípulos vão tentar ver o que aconteceu. Não é à toa que o Senhor, no Antigo Testamento, agrega mulheres de outros povos, não só na nação judaica, mas no plano de redenção do homem, como Ruth e Raabe. Não é à toa que Deus valorizou uma mulher adúltera como Betseba para participar do plano de redenção do homem, porque o Senhor tem o mesmo amor e a mesma necessidade de salvação para todos, homens e mulheres. Então, quando Paulo fala sobre submissão, Paulo não está nos diminuindo. Aqui não está falando sobre uma obediência cega. Porque Pedro vai falar em Atos 5, 29. Que antes a nossa obediência, a nossa devoção é ao Senhor. Depois ao nosso marido. Então, não é sobre obediência cega. Não é o marido falar assim, você não pode ir na igreja, ou você não pode ser cristã, ou você deve ir comigo às boates, beber junto comigo. Não é sobre obediência cega. Você tem que mentir na hora que eu falar isso daqui. Não é sobre obediência cega que nós estamos falando. Não estamos falando também de uma mulher sendo pisada
ou de uma mulher sendo desvalorizada, ou de uma mulher sendo debochada, como acontece, por ser submissa ao seu marido. Nós estamos falando aqui de uma mulher crente em Jesus. Crente em Jesus, que tem como ato de fé honrar o seu marido. Dedicar ao seu marido, como a igreja se dedica a quem? Ao Senhor. E quando a gente se coloca nesse lugar, você sabe o que Deus coloca no nosso coração? E eu vou te falar por experiência própria. Prazer, alegria. Eu tinha dificuldade com esse tipo de coisa. Porque sempre fui muito independente. Trabalhava, pagava minhas contas, comprava o que eu precisava, o que eu queria, conforme, né, minhas condições. Mas eu não precisava de um aval para nada. Eu só avisava, fiz. De vez em quando eu faço isso ainda. Comprei um perfume para mim, passei seu cartão. De vez em quando eu faço isso ainda. Mas o que eu estou querendo dizer é sobre a dedicação. Eu achava tão difícil, que eu achava assim, não, mas eu trabalho tanto, eu preciso descansar. Eu preciso descansar. Mas quando o Senhor me trouxe para esse lugar, o Senhor coloca tanto prazer, porque a gente está onde a gente realmente precisa estar. Quando é algo do Senhor, é prazeroso. Lembrando que se a gente faz ao nosso marido, nós estamos fazendo a quem? Ao Senhor. Ele é o cabeça da igreja e o nosso marido é a nossa cabeça. É sobre ele que o Senhor colocou direcionamentos espirituais. É sobre ele que o Senhor colocou direcionamentos financeiros. É sobre ele que o Senhor colocou direcionamentos a respeito de planos. Eu não estou falando que não fazemos juntos. Mas se algo der errado, o peso não é sobre nós. É sobre eles. Assim como Jesus assumiu todo o peso, é sobre eles. Então, mulheres, a dedicação ao marido é a parte mais fácil. É a parte mais fácil. E a palavra de Deus vai falar ainda que a mulher submissa, a mulher que honra, a mulher que é sábia, a mulher que dá bom testemunho, a mulher que demonstra o amor de Jesus, ganha os maridos não crentes para Jesus. Isso está lá em 1 de Pedro 3:1, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, sejam ganhos sem palavras. Você pode perguntar, na igreja tem diversas mulheres que voltaram para o Senhor primeiro e logo depois seus maridos foram. Ou mesmo aquelas que seus maridos ainda não foram, eu tenho certeza que eles olham e falam, o que tem de diferente nessa mulher? Que não me responde tanto mais, que se segura, que ora, que lê a Bíblia, o que tem dentro dela, que faz toda a diferença, que por que o ambiente melhorou, menos discussão. Não estou falando que não vai ter, gente, os problemas nós temos, o Senhor lidou com os problemas familiares, desde que existiu família e pecado, né? O Senhor teve que consertar um monte de coisa. E às vezes a gente pede mesmo, Senhor, conserta que eu fiz burrada, conserta que meu marido fez burrada, e a gente pede misericórdia, graças a Deus, né? Para que as coisas sejam consertadas. Mas quantos e quantos testemunhos, não sei de você, se vocês já ouviram, mas eu ouvi vários, de maridos que se renderam ao Senhor por causa de suas mulheres. E mulher, se seu marido ainda não foi, creia na palavra, viva a palavra, que isso vai acontecer, em nome de Jesus, amém? Amém. E aí vem para o marido, né?
uma baita de uma responsa. Porque os dois mandamentos aqui é sobre relacionamento e sobre trato. Como a mulher deve tratar seu marido, mas como o marido tem que devolver isso. E ele vai falar, você ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. E esse amor aqui é chamado amor ágape. Não está falando de amor eros. Não é só sobre desejar sua mulher mesmo que ela tenha acabado de ganhar neném, não está com corpo legal. Não é sobre isso que está falando. Não é sobre amor filéu, daquele amor amigável. Minha mulher é minha melhor amiga. Não é sobre isso. É sobre um amor sacrificial. Mas muitos homens confundem sacrifício com provisão. Eu sou o provedor, eu preciso me sacrificar e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, porque eu preciso dar o melhor para a minha casa. Provisão não era amor sacrificial. Quantos casamentos estão detonados, mesmo tendo uma vida financeira filé, top? Aqui nós estamos falando do amor de 1 Coríntios 13. Um amor sacrificial, que não arde em ciúme, que trata bem, que entende a palavra servir, se doar, porque foi isso que Cristo fez pela igreja. Serviu, se doou. Eu vou contar para vocês, em alguns momentos, é assim, mulher é assim. Em alguns momentos a gente não se acha nada amada pelo marido. E em outros momentos, a gente se acha super amada pelo marido, né? Depende de como ele demonstra isso na nossa vida. Mas teve, em algumas ocasiões, que eu senti esse amor sacrificial aqui, do Diego por mim. Quando, assim, a gente casou em 2011, dezembro de 2011, e desde então, meu marido, durante 7 anos, não lavou um garfo na minha casa. Não lavou um garfo, diante de Deus, eu não estou mentindo para vocês. Foram 7 anos sem lavar um garfo. Eu não sei por que ele reclama do meu arroz. De eu comer arroz, se ele não lavava um garfo, gente. Não lavava um garfo, um copo, nada, nada, nada. Eu lavava, eu não passava, porque eu não passo roupa. Não sei passar, não gosto de passar, não vou aprender. Esse daí eu estou com meu coração duro. Mas, enfim, eu não passava. Aí eu lavava roupa, limpava a casa, lavava vasilha, tinha que guardar as roupas e ainda arrumar o guarda-roupa dele. Aí eu vou abrir um outro parênteses para vocês aqui. Eu desisti de arrumar o guarda-roupa, não arrumo mais. Tá lá. Se um dia vocês quiserem lá ver, é triste, mas eu desisti. Deus ainda precisa mudar esse meu coração, porque me fechei, não arrumo o guarda-roupa dele mais. Enfim. Porque não tinha lógica, eu arrumava de manhã, de tarde, já estava assim, ó. Aí ele falava assim, vou arrumar, amanhã eu arrumo. O amanhã vai fazer 15 anos. E aí tá nisso. Enfim. E aí, um dia eu tiro a foto, mando no grupo. Aí quem quiser compartilhar, passar no grupo dos supervisores. Aí vocês podem compartilhar. Não me acho uma péssima esposa, é porque eu desisti mesmo. Tem causa, minha filha, é só o Senhor. Entendeu? A gente ensina como colocar no cabide, mas não sabe. Então, é o Senhor, essa causa aí, não é minha. É do Senhor. Mas, foram 7 anos assim. Mas aí a gente fez um acordo. Tá bom, porque eu sempre vi, gente, a minha mãe, minha irmã está aí para não me deixar mentir. Meu pai sempre trabalhou fora, né? Foi aquele provedor e tal. Nunca foi rico, mas também não deixava faltar as coisas. E aí meu pai falava assim, como eu trabalho fora, eu não arrumo casa. E a minha mãe nunca teve problema com isso, mas minha mãe trabalhava fora e arrumava casa, e botava nós duas para arrumar. Eu tinha uma preguiça, mas a gente ia. Aí meu pai nunca tinha lavado um copo também. Aí meu pai só começou a arrumar a casa quando ele aposentou, porque ele falou, agora eu estou em casa, agora eu preciso de alguma coisa. Né? Então ele lava as vasilhas, né? Ele lava lá a garagem, e tá bom, é a parte dele que ele faz. Mas a minha mãe sempre foi muito assim, submissa, né? Muito submissa nesse sentido, muito submissa mesmo. Então eu aprendi com a minha mãe que eu não ia reclamar que meu marido
não lavava as coisas, vasilha, não ajudava em casa, só que nós temos um acordo. Falei, então você também não pode me cobrar. Eu vou fazer quando der, do jeito que eu quiser, quando tiver tudo bem. Então, às vezes, eu trabalhava de plantão, no outro dia eu estava morta, de cansada, eu não limpava, no outro dia de folga meu. Ficava, falei, você não me cobra nada, vou fazer de acordo com a minha agenda. E a gente viveu bem, 7 anos. Vivemos bem, 7 anos assim. E aí, a Elisa nasceu. Quando a Elisa nasceu, do dia que a Elisa nasceu, até hoje, aí já são 7 anos, minha filha tem 7 anos. Esqueci quantos anos minha filha tem. 7 anos. O meu marido assumiu a minha casa de um jeito. Ele fazia comida, ele lavava vasilha, ele não sei o quê, ele só me deixava por conta de dar mamar para a Elisa, ele pegava a Elisa para colocar a Elisa para dormir, aí ele pegava a Elisa para eu tomar banho, pegava a Elisa não sei o quê, aí o pastor Wagner liberou ele de um monte de horário, não precisa vir tal hora, vai lá ajudar a Letícia, vai lá, fica com a Letícia. Aí ele ficava lá em casa, eu acho que ele quase endoidou também, que o menino não aguenta ficar em casa, né? Mas aí ele falou, vai lá, faz o que você tem que fazer. E aquilo ele assumiu de um jeito que eu falei, não sabia nem que ele sabia fazer essas coisas. E ele cuidou de uma maneira tão grande, que para mim me lembrou o lava-pés. Me lembrou o serviço, né? Que o Senhor veio para servir, né? E Ele serviu sua igreja. E esse serviço, esse lava-pé que Ele prestou para mim foi um dos momentos durante os anos, que teve outros momentos, mas esse foi um que eu quero compartilhar com vocês, que para mim me lembrou esse amor sacrificial, porque Ele odeia limpar a casa, Ele odeia fazer comida, Ele odeia fazer, e Ele continua fazendo até hoje. E cuida muito bem da Elisa, cuida muito bem das meninas, sempre está ali ajudando. Então, assim, glória a Deus. E eu percebi, sabe, esse amor sacrificial dele nesse sentido. Ele me honrou o meu momento, honrou a dor que eu sentia, que a amamentação foi terrível. E o Senhor colocou na vida dele esse amor. E, homens, parece um trem bobo, simples, que eu conto para vocês, mas para nós, pelo menos para mim, foi de uma preciosidade esse momento, mas de uma preciosidade que reafirmou para mim a respeito do amor sacrificial. Eu sei que é muito mais do que isso, mas cada uma vai perceber em algo, né, que faz a diferença para si, o que é esse amor sacrificial. E aí, o que eu falo a respeito disso, então? O que na realidade, a Bíblia vem trazer? Que o amor sacrificial do homem, ele influencia não só no bem-estar, não só na saúde emocional, ou na satisfação da sua esposa, mas ela influencia na vida espiritual, porque a gente vê Cristo. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Quando a gente vê Cristo no nosso marido, a gente não só se apaixona por ele de novo, mas a gente consegue se manter fiel ainda mais ao nosso Deus. Vendo, não que a gente não consiga ser fiel a Deus sem o marido ser cristão, mas eu estou te falando da facilidade ou da contribuição para a nossa vida espiritual. O homem, ele tem esse papel. A mulher, às vezes, tem esse papel também de contribuir na vida espiritual, da casa, do lar. Mas quando um homem age com amor sacrificial, o espiritual parece que quebra barreiras, cura ferida. Porque curou ferida de algo, não que eu estava ferida, mas me curou de uma ideia que eu conhecia de um pai que nada fazia pela minha mãe. Meu pai nunca trocou uma fralda minha, gente. Meu pai nunca me deu um banho. E ver meu marido fazendo isso pela minha filha ou pelas minhas filhas, isso demonstra para nós que Cristo vive no meu marido. Então, a gente quer servir ao Senhor. Entende? A gente quer servir esse Deus.
que trabalha na vida de um homem a ponto dele se doar, a ponto dele servir. E eu te digo que não só a nossa vida espiritual está ligada a esse sacrifício, esse amor sacrificial, mas também a própria vida dos maridos. Porque Pedro vai dizer na sua carta, no verso 7, que do mesmo modo, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, trate com honra, como a parte mais frágil, co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, a vida espiritual do marido está ligada a como ele nos trata. Se ele vive esse amor sacrificial. Mas não é para aprendermos isso e jogar na cara do nosso marido, entende? Vamos ensinar, né? Vamos conduzir, vamos ajudar a conduzi-lo a chegar nesse lugar. Marido e mulher devem entender que seu relacionamento deve seguir o modelo de relacionamento de Cristo e a igreja. Por isso que Paulo vai falar a respeito do mistério do relacionamento que é de Cristo e a igreja. Existe um modelo e o modelo precisa ser seguido. Onde a mulher é submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. E o marido amar sua esposa, como Cristo amou a igreja. Este é um mandamento que não vai nos falar sobre direitos. Na realidade, eu gosto muito de ouvir sobre direitos, mas vocês entendem que os mandamentos são relacionados aos nossos deveres. Isso é um dever. Submissão é um dever. Amor sacrificial é um dever. Cristo, por meio do sacrifício, ele santificou sua igreja, vai estar confirmado. Depois vocês podem ler lá em Hebreus 13:12, onde sofrimento foi o sofrimento e o sangue de Jesus. Esse verso vai falar que santifica a sua igreja. Então, o relacionamento matrimonial vem para trazer essa santificação da mulher e do marido mediante a um sacrifício, a um amor sacrificial, a viver, a desenvolver o relacionamento matrimonial como é o de Cristo com a igreja. Amém? Deixa eu só abrir um parênteses. Para você que é noivo, para você que é namorado, ou um dia você quer namorar, um dia é para casar. E você tem uma grande responsabilidade de ser aquele que leva o amor sacrificial, ser o sacerdote do lar, aquele que vai santificar o seu lar. Mas, em muitas ocasiões, principalmente em relacionamentos cristãos, o namorado não consegue santificar sua própria namorada, não consegue respeitar a santidade da sua namorada. Quer viver isso no casamento? E eu estou falando porque eu sei que acontece aqui. Vocês me perdoem, mas é verdade. Eu tive um primo, não é cristão evangélico, mas por amor à sua igreja e à sua crença, ele namorou 4 anos em santidade. Membros da nossa igreja não aguentam 1 mês. E eu não consigo entender que amor sacrificial você quer desenvolver se você não sacrifica a sua própria carne. Adolescentes, peguem isso para vocês. Jovens que não casados, peguem isso para vocês. E meninas, não cai na lábia do amor, não. Amor de verdade é aquele que se sacrifica. Ame ao Senhor em primeiro lugar. E outra coisa, casamento não apaga pecado. Pecado é arrependimento e confissão. Vamos casar que tudo resolve. Não, resolve é confessando e pedindo perdão. O Senhor perdoa. O Senhor é rico em misericórdia e perdão. Eu precisava falar porque está entalado há um tempo. Há um bom tempo.
E aí Paulo continua nos mandamentos. No capítulo 6, ele vai falar sobre os mandamentos familiares. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas te abençoar, te dar vida longa, quando você é grato, obediente, reconhece o valor e a importância dos pais na sua vida. Uma promessa com bênção de longevidade. E pais, isso eu vou dizer para mim também, igual eu falei para vocês, eu sempre me acho culpado, sempre acho que eu erro em alguma coisa. Mas não podemos provocar a ira dos nossos filhos. Eu pergunto para vocês aqui hoje, quantos tiveram na sua infância alguma situação que você saiu extremamente ferido com o seu pai ou com a sua mãe? Todos nós passamos por alguma situação nesse sentido. Sabe por quê? Porque a educação de filhos muitas vezes está ligado à cultura, de como os nossos pais foram criados, ou a qualquer influência externa, filosófica, sobre como que tem que acontecer. Por exemplo, eu vou pedir licença à minha irmã, mas não é da minha irmã, é do meu cunhado. O pai do meu cunhado, recentemente, contou um caso. Vou contar o caso. Agora, já falei que vou começar, não tem jeito de falar não mais. Mas que quando... Eles tinham 3 filhos. E o filho mais velho, eles voltando de um determinado lugar, deixou o filho dentro do porta-mala para dormir. Antigamente, esse trem de botar menino dentro do porta-mala, na carroceria sem cinto, essas coisas. Botou o menino no porta-mala do carro para dormir. Eles chegaram em casa, tiraram os outros 2 filhos e esqueceram o menino no porta-mala. E aí, quando deu umas 2 horas da manhã, o menino acordou, ficou chamando pai, mãe, aquela coisa toda. Aí eles ouviram, acordaram ouvindo e falaram, meu Deus, esquecemos o menino no porta-mala. E sentiram aquele peso, né, no coração, aquela culpa, aquela coisa. Chegaram lá, abriram o porta-mala, pegaram o menino, abraçaram o menino. Aí ele contando o caso. Aí ele fez o seguinte comentário, mas eu não pedi desculpa, né? Porque pai não pede desculpa para filho. Menina, olha a cultura que é criada, que foi criado, de que se o pai e a mãe erram, não pode se pedir desculpa, senão se perde a autoridade, né? A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia, na realidade, nos ensina lá em Provérbios, no capítulo 22, 6, que a gente ensina a criança no caminho. O que é no caminho? É discipulando, mostrando como que deve agir, como que deve corrigir, como que deve seguir o exemplo. Então, se um pai ou uma mãe pede desculpa, isso é exemplo para o filho de que ele também precisa se desculpar na hora que ele fizer alguma coisa errada. Há um tempo atrás, eu estava pedindo muita desculpa para Elisa. Errei demais. Mas eu faço ela me pedir desculpa também, na hora que ela erra. Filha, você reconhece, você está errada. A palavra de Deus fala que não é assim, não pode. Desculpa, mãe, desculpa. Mas sei lá, eu já briguei até, já falei até. Falo demais, gente. Aprendi com a minha mãe, falo demais, coitada. Agora, um outro ponto que é necessário lembrar, que a Bíblia vai falar, é sobre o relacionamento de pais e filhos depois que os filhos casam. Porque tem uma coisa de filho não cortar o cordão umbilical,
Ou tem uma coisa do pai ou da mãe não querer perder o menino. Não entrem, gente, depois que o menino casou, deixa o menino viver a vida dele. O seu filho vai te honrar, te dando valor, e principalmente aquilo que fala em Timóteo, 1 Timóteo 5,4, olha, mas se alguma viúva tiver filho, neto, aprendam primeiro a exercer a piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais. Nós, filhos casados, temos que cuidar dos nossos pais idosos, na sua velhice, honrando, mas até lá, não que a gente vai desonrar, mas nós temos uma família para criar. E pais, vocês não são protagonistas da gestação dos seus filhos, dos seus netos. Não é sobre vocês. A vida que seus filhos estão levando não é sobre vocês. Sabe como que nós, filhos, podemos honrar nossos pais? É na hora que a gente está, no momento ali, precisando de um bom conselho. Vai até seu pai e sua mãe. Precisando de uma oração, vai até seu pai e sua mãe. Pergunta, mãe, pai, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa aí? É assim que nós honramos nossos pais. Não é vivendo ainda como se devêssemos, em primeiro lugar, os nossos pais e depois o nosso marido, a nossa esposa. Eu conheço pessoas aqui que dão até a chave de casa para a mãe. E vocês não têm noção da confusão que é o casamento dessa pessoa. Porque a mãe tem livre acesso na casa. A sogra, livre acesso na casa. Porque ele acha que você tirar a chave da mãe, ele está desonrando, mas que a Bíblia mandou honrar. Foi honrar, não é dar chave não, gente. Honrar sem honra, dando valor. É cuidando, é não abandonando. Talvez, como eu disse para vocês, o óbvio precisa ser dito. As pessoas invertem o ranking de valor. Em primeiro lugar é o Senhor. Jesus vai falar assim, ó, quem ama mais o seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Então não é família primeiro. É Deus. Aí depois o Senhor vai falar assim, ó. 1 Timóteo 5,8, Paulo vai falar o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria casa, negou a fé, pior que um descrente. Então, o segundo lugar é quem? Família. Não é ofício, é família. Ofício em terceiro lugar, porque a palavra de Deus fala que quem não trabalha não come. Então, sua profissão, seu trabalho é em terceiro lugar. Não é em primeiro lugar seu trabalho. Não é em segundo lugar seu trabalho. Depois de Deus, é sua provisão, seu trabalho. Não é sobre isso. Depois, a sua vida social. Em último lugar, em quarto lugar. Mas antes é o Senhor. Depois é a família. Depois o seu trabalho. O padrão, gente, em um relacionamento familiar é sempre Cristo. Sendo num relacionamento conjugal, nós temos Cristo e a igreja como exemplos a ser seguidos. E no relacionamento parental, Cristo é o exemplo de discipulado, correção e obediência. E a palavra de Deus vai sempre nos trazer que se a gente obedece mandamentos, a gente é abençoado. Salmo 128, 1-4 vai dizer assim, ó, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos, você comerá o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero, sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus tem bênçãos familiares também. Existem os mandamentos familiares e as bênçãos familiares. Gênesis 39:5, a casa de Potifar, não só Potifar, mas toda a sua família foi abençoada pela presença de José. O Senhor em Êxodo 1:21, Ele abençoa as famílias das parteiras
feiticeiras que não matavam os filhos primogênitos dos hebreus, diante da ordem de Faraó de matar. Segundo Samuel 6:12, o Senhor abençoa toda a casa de Obed-edom por causa da presença da arca e como Obed-edom honrou a presença do Senhor ali. E a razão do Senhor abençoar as famílias não é para suprir em nós uma perspectiva emocional do nosso ser. Mas o Senhor nos abençoa conforme o plano dEle. É para isso que Ele nos abençoa. Mas também é inversamente proporcional quando nós temos os pecados familiares. A palavra de Deus fala que há maldição sobre aqueles que pecam, pecados a respeito da sua família. Presta atenção, Provérbios 20:20. Se alguém amaldiçoar seu pai e sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Hebreus 13:4 vai dizer, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus vai julgar os impuros e adúlteros. Juízo diretamente de Deus. Estou falando dos não arrependidos, tá? É importante entender sobre isso. Porque às vezes a gente brinca. Ou às vezes a gente age na nossa casa diferente do que a gente é na igreja ou no nosso trabalho. Na nossa casa, nós realmente somos quem nós somos. E é lá que a gente precisa ser nossa melhor versão. Na realidade, a melhor versão é Cristo em nós. E precisa ser em todo e qualquer lugar. Mas a gente às vezes ignora isso na nossa casa. E para os líderes, pastores, líderes, diáconos, Paulo vai falar para diáconos e pastores, mas esses são aqueles que cuidam de pessoas. Então, para você que é líder, preste atenção que serve também. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, como toda reverência. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha a importância da família. Entendem como a família é necessário nós aprendermos, obedecermos esse mandamento, até para que a obra de Deus seja feita com maior excelência. Agora, eu queria dar um exemplo para vocês, bíblico, de pessoas, vou falar um só, que valorizou mais o ofício do que sua família e teve grandes problemas familiares. No caso de Davi. Davi foi um grande rei, mas um pequeno pai, um pequeno marido. E ele trouxe sobre si destruição dentro da sua casa. Até abuso sexual entre os filhos teve. Tentaram tomar o seu trono. Até fugido ele teve que sair, porque ele governava bem o seu ofício, mas não governava bem a sua casa. Agora existe também, para aqueles que estão com a família destruída, existe o exemplo daquele que pode ser restaurador, e esse é José. José estava com seus irmãos todos, com problema com todos. E ele poderia ter deixado arder, como diz o povo. Mas ele foi objeto, instrumento, de unir novamente esses filhos ao seu pai e ao propósito do Senhor. Quando ele trouxe perdão, mesmo diante de uma situação que ele podia simplesmente deixar sua família se perder, morrer. Ele podia ter deixado a família morrer, salvado só seu pai, por exemplo. Mas ele salvou toda a sua família e perdoou seus irmãos. E há um outro exemplo de uma família sem esperança, mas que o Senhor levantou
aquele resgatador, que foi Ruth e Noemi. Olha que família desfalcada. Mas Ruth, na sua fidelidade ao Senhor e à sua nora, Deus a abençoa com um grande resgatador. E Deus cumpriu nessa família um plano divino maravilhoso, trazendo um filho, antecessor do Messias. Não tem como a gente falar de família e não entender que há propósitos do Senhor. Deus criou primeiro uma família, separou uma família para transformar num grande povo separado. Agora o Senhor constrói famílias funcionais para ganhar povos, para ganhar nações. Nós precisamos entender que a nossa familiaridade, a nossa convivência familiar é para que o Senhor seja conhecido. É para que outras famílias continuem sendo abençoadas e nações rendidas ao Senhor. A nossa nação precisa de famílias funcionais, obedientes ao mandamento do Senhor. Homens funcionais, mulheres funcionais nos seus papéis. Filhos que honram, que obedecem, pais que têm sabedoria em educar. Assuma para si a responsabilidade que o Senhor colocou. Não abra mão da sua família. Não abra mão dos seus pais, mesmo que tenha te ferido. Não abra mão dos seus filhos, mesmo que eles não estejam em obediência à palavra do Senhor. Discipule. Ore por seu marido. Seja a coluna do seu marido. Ele é o cabeça, mas nós somos todo o corpo. Ele só fica de pé se nós estivermos ali, em submissão junto. Maridos, assumam o papel de Cristo dentro da sua casa. Deixa de ser frouxo. Deixa de ser imaturo. Deixa de achar que se eu fizer um pouquinho a mais, eu estou desonrando minha masculinidade. Não é o meu papel. O seu papel é servir, é honrar, é santificar a sua mulher e a sua casa. E eu queria que a gente pudesse orar, se puder ficar de pé. Pensa a respeito da sua família. Toda família tem alguma coisa para melhorar. Pensa a respeito de você. A palavra de Deus traz sempre para nós uma responsabilidade, para que a gente sempre analise assim, a começar em mim. Se tem uma frase que o Espírito Santo de Deus fala comigo, sempre que eu, Diego, entramos em atrito, é a começar em mim. Eu fico brava quando Deus fala isso comigo. Porque, fere nosso orgulho, incomoda, mas a começar em você, o que precisa melhorar? Obrigada por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @ShalomCanaã.